Olá, boa noite. Depois de um mês, voltou a chover esta manhã aqui em Manaus. Além de amenizar o calor, a chuva também minimizou os efeitos das queimadas, que nos últimos dias trouxeram muitos transtornos. Mas, segundo os meteorologistas, foram apenas 7 milímetros de chuva. E esse tempo bom que está aí fora não deve durar muito. Gotas de alívio para o manauara. É, coisa maravilhosa, tá tanto tempo sem chuva aí, um mês praticamente num calor desse que tá, até que enfim o tempo tá agradável agora. O seu Antônio já estava apelando para a fé divina. Orei a Deus para que chovesse e Deus é bom e tá chovendo e a poeira que estava no ar estava incomodando, aquela fumaça, dentro de casa estava uma fumaça. Há 31 dias não chovia em Manaus. Este ano, o verão amazônico é considerado um dos mais severos dos últimos tempos. Em setembro, por exemplo, os termômetros marcaram 39 graus. Um recorde. Foi a temperatura mais alta dos últimos 90 anos. Foi também no mês passado que as chuvas por aqui ficaram bem abaixo do esperado. Aqui para Manaus, o trimestre que menos chove é julho, agosto e setembro. O mês de setembro choveu apenas 15 milímetros, que não correspondeu nem a 20% do total que deveria ter chovido dentro da média. Virou o mês e a chuva continuava desaparecida. Até que nesta terça-feira, cenas como esta, de gente andando pela cidade com guarda-chuva, voltou ao cotidiano dos amazonenses. Mas a trégua no calor, a temperatura agradável e o tempo nublado não devem permanecer pelos próximos dias, segundo previsão do IMET. Os meses de setembro e outubro são considerados meses de transição. Aqui no Amazonas, estamos saindo da estação menos chuvosa para a estação mais chuvosa. Porém, com a influência do El Niño, o calorão deve voltar nos próximos dias. Este ano, provavelmente os dias mais chuvosos serão mais escassos, por causa do El Niño, que, como a gente sabe, dificulta a formação de nuvens de chuva aqui na região. A alegria de amazonense com temperatura agradável dura pouco. Você sabia que nos próximos dias ela não deve permanecer? Fica difícil, né? Deveria ficar assim o tempo todo, eu acho. Fica assim bem melhor. E apesar de bastante comemorada, a chuva desta manhã causou transtornos aqui em Manaus. Vários bairros ficaram sem luz. A chuva também deixou estragos em Itacoatiara, no interior do estado. Em Manaus, apesar da chuva forte em alguns pontos da cidade, a única ocorrência registrada foi a queda desta árvore na rua Silva Ramos, por volta das 9 horas da manhã. Um veículo que estava estacionado foi atingido, assim como a rede elétrica. Eu acho que o transformador queimou. Teve carros atingidos também? 2 carros atingidos, uma Mercedes e uma caminhonete. Com a ajuda de agentes de limpeza, militares do Corpo de Bombeiros trabalharam para desobstruir a rua, que ficou interditada. Como a energia foi desligada, muitos funcionários de escritórios do entorno ficaram sem poder trabalhar. Mas o corte no fornecimento de energia também atingiu outros bairros da capital, segundo a concessionária responsável pelo abastecimento. Em Itacoatiara, a chuva causou mais estragos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os ventos chegaram a quase 60 km por hora. Pelo menos 40 casas foram atingidas. Houve queda de árvores e destelhamentos. Esta foto mostra uma cobertura de alumínio em cima da rede elétrica. Parte da cidade também ficou sem luz. E vamos agora conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira, os detalhes no mapa. Em Carauari, a previsão é de muitas nuvens e chuva. As temperaturas variam entre 27 e 36 graus. Em Canutama, o tempo fica encoberto e também a possibilidade de chuva fraca. Mínima de 27 e máxima de 36 graus. Em Manaus, a previsão é de muita nebulosidade, com chance de chuva isolada. As temperaturas variam entre 28 e 36 graus. Os bancários do Amazonas aderiram ao movimento nacional da categoria e iniciaram hoje uma greve por tempo indeterminado. E muita gente foi surpreendida esta manhã ao encontrar agências do centro fechadas. Os cartazes anunciavam a greve. Quem foi às agências bancárias nesta terça-feira se deparou com a falta de atendimento dos funcionários nos bancos. Simone ficou sem receber o pagamento do benefício. Eu vim receber a segunda parcela do auxílio doença, que eu estava de licença médica, né? E me deparei com a greve.
No estado, os bancários decidiram em Assembleia Geral aderir ao movimento nacional de greve por tempo indeterminado a partir de hoje. Aqui na capital, 128 agências bancárias devem ser afetadas. De acordo com o Sindicato dos Bancários do Amazonas, nas primeiras horas de paralisação, 1.200 profissionais aderiram ao movimento. Uma das reivindicações da categoria é um reajuste salarial de 16%. A Federação Nacional dos Bancos ofereceu 5,5%, mas a proposta, que inclui abono não incorporado ao salário, foi rejeitada pelos bancários. Só no primeiro semestre desse ano, comparado ao ano passado, o lucro do banco já ultrapassou 30%. Então o dinheiro tem e 5,5% descontentou a categoria, e a FENABAN disse que não tinha como melhorar essa proposta. Foi o que realmente deflagrou a greve, foi a parte patronal. Na região metropolitana e em outros municípios do interior, o movimento pretende alcançar cerca de 90 agências bancárias. Estamos já, o Maitá está fechado, Parintins está fechado, Itacoatiara está fechado, Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Era e Presidente Figueiredo. Esses 7 municípios já aderiram à greve. E aqui na capital nós estamos com o Banco do Brasil, Caixa Econômica e o Banco da Amazônia fechado, e todas as agências dos bancos privados, Bradesco, Santander, HSBC e Itaú, fechado aqui no centro. E amanhã nós vamos visitar os colegas, ou durante o dia também de hoje, convocando para que eles façam adesão ao movimento, porque nós precisamos mostrar mais forte do que nunca que os banqueiros estão fazendo propostas que não podem ser nem levadas à apreciação de Assembleia. Ana também ficou sem resolver o compromisso por conta da paralisação. O meu esposo está fora do Brasil, né? A ordem de pagamento, e simplesmente eles estão falando que não vão poder resolver, né? Nós temos compromisso, né? Segundo a FENABAN, os clientes poderão fazer saques, transferências e outras operações por canais alternativos de atendimento, como os caixas eletrônicos. Foi aprovada hoje na Assembleia Legislativa do Estado a segunda reforma administrativa proposta pelo governador José Mello. Entre as medidas para cortar despesas e otimizar a arrecadação do Estado diante do cenário de crise financeira estão a fusão e extinção de algumas secretarias, aumento de 1% da alíquota de ICMS e até a redução do salário do governador e secretários. Uma votação sem muitas cerimônias. Em alguns momentos, os próprios deputados pareciam perdidos no meio de tantas pautas. Esse foi o clima da votação da segunda reforma administrativa proposta pelo governo do Estado para se adequar à realidade da crise financeira. A estimativa é que as mudanças gerem uma economia de mais de R$500 milhão. Só com o aumento da cobrança do ICMS, que passou de 17% para 18%, o governo espera faturar R$350 milhões a mais em 2016. O imposto incide em todas as mercadorias e serviços negociados no Estado. Quem vai pagar esse imposto, efetivamente, são os consumidores. E isso acontece, neste momento, em 18 estados. 18 estados fizeram essa opção. O Amazonas resistiu em fazer isso, mas chegou a um ponto que, para empatar a receita com a despesa, tornou-se inevitável. Uma das medidas que chamou a atenção de quem estava na tribuna foi a aprovação da redução de 10% dos salários do governador, do vice e dos funcionários de primeiro escalão, como secretários de Estado. O deputado José Ricardo, do PT, aproveitou a votação e indicou que os salários na Assembleia Legislativa também sejam reduzidos. Apresentei já uma proposta para a mesa diretora da Assembleia para ela reduzir 10% do salário dos deputados e diretores da Assembleia e também 30% da verba indenizatória, aquelas despesas que o deputado pode fazer no exercício do mandato. Isso vai representar mais de 3 milhões de economia por ano para a Assembleia Legislativa e para o Estado como um todo. Acho que a Assembleia, nesse momento, precisa fazer a sua parte também. A reforma administrativa aprovada hoje ainda prevê a fusão e extinção de secretarias. A SOAB deixa de existir e passa as atribuições para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus. A medida prevê cortes de 130 cargos comissionados. A Vila Olímpica deixa de ser uma fundação e fica submetida à Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer.
As unidades de pronto atendimento ao cidadão saem da responsabilidade da Ouvidoria Geral do Estado e passam a ser supervisionadas pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, a SEJUSC. E a Secretaria de Estado para os Povos Indígenas deixa de existir e passa a ser uma fundação, também supervisionada pela SEJUSC. Já tivemos essa experiência com a Fundação Estadual dos Povos Indígenas e ainda mais limita ainda muito mais o diálogo com o próprio governador, porque enquanto fundação, o presidente vai ter que conversar com o secretário. E se esse secretário também não é de acordo com os interesses da população indígena, nós vamos ter dificuldade. A única matéria da reforma administrativa que não foi aprovada hoje é que pede a fusão da Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência com a Secretaria de Assistência Social. A mensagem foi retirada de pauta e deve passar por mudanças. Eu pedi vista desse projeto, atendendo uma ligação da Casa Civil para que se fizesse um ajuste, uma modificação na matéria que trata especificamente da CEPED. Eu não tenho como te informar qual é essa modificação, qual é essa mudança, mas a ligação que eu recebi era em função de uma mudança que vai acontecer com relação a essa matéria especificamente, não nas demais matérias, mas somente a CEPED. As obras de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro, iniciadas esta semana, já começam a revelar uma parte importante da história do centro da capital durante o período áureo da borracha. Nas primeiras escavações no asfalto, foi possível descobrir, por exemplo, qual era o material que revestia a via no século XIX. Para não prejudicar o comércio durante as vendas de Natal, o projeto foi dividido em 2 etapas. Essa será a primeira revitalização nos últimos anos para resgatar os aspectos originais do século XIX da Avenida Eduardo Ribeiro, no centro histórico da capital. Além de centenária, a avenida concentra boa parte da grande área de comércio no centro. De acordo com o prefeito, a obra será feita em 2 etapas para não prejudicar os comerciantes e consumidores no Natal. Mas vamos procurar deixar livres calçadas, vamos procurar liberar o máximo de trânsito das transversais e vamos começar daqui da Praça do Congresso para 24 de maio. Vai ser uma das obras mais significativas do ponto de vista turístico, econômico, portanto, do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo para os manauaras. Tenho certeza disso. A avenida foi construída no governo de Eduardo Ribeiro entre 1892 a 1896. O projeto visa resgatar o pavimento original da via. Com a retirada da camada de asfalto, em alguns pontos já foi possível encontrar pedras e blocos da época que revestiam o chão. Esse material todo é reutilizado, né? Um princípio, inclusive, de não só de resgate do patrimônio histórico, mas também de inteligência, no sentido em que a gente realça essa dimensão fundamental do centro histórico de Manaus, e com isso a gente traz de volta o aspecto histórico não só nas edificações, mas também na configuração urbana da cidade. As calçadas também serão revitalizadas com o aspecto original. O projeto prevê ainda o retorno do bonde elétrico como atração turística, resgatando uma parte da história do centro da capital no fim do século XIX. Mas esta parte da obra deve ser executada pelo governo do estado. A obra da Avenida Eduardo Ribeiro, que está avaliada em pouco mais de 9 milhões de reais, tem um prazo de 120 dias. A primeira parte deve ser concluída em 2 meses. Os motoristas precisam ficar atentos para as mudanças no trânsito durante a execução da obra. 60 passageiros, mais os tripulantes que estavam em uma embarcação que deixou a capital com destino ao município de Coari, passaram por um grande susto esta manhã. Por conta da falta de visibilidade, a lancha colidiu em um banco de areia. A lancha Kedson Araújo atingiu o banco de areia em uma praia, numa área de barranco, nas proximidades de Manacapuru, após o comandante da embarcação perder a visibilidade por causa da grande quantidade de fumaça que também atingiu aquela região nas primeiras horas do dia. Os passageiros só conseguiram continuar a viagem depois que foram resgatados por outra embarcação. Nas redes sociais, funcionários do barco disseram que o impacto só não foi maior porque a embarcação atravessava o rio com velocidade reduzida.
Após sucessivos aumentos, o preço da cesta básica em Manaus voltou a baixar no mês de setembro, segundo pesquisa divulgada hoje pelo DIEESE. A redução foi de 1,43% em relação ao mês anterior. Em setembro, o preço da cesta básica em Manaus caiu para R$ 335. Mesmo assim, a cidade ainda ocupa a 10ª posição entre as 18 capitais pesquisadas pelo DIEESE. A banana foi o produto que apresentou maior alta do mês, seguido da manteiga, leite, café, arroz, pão, feijão, carne. O tomate foi o produto que apresentou a maior queda, seguido do óleo, farinha e do açúcar. Em 12 meses, a cesta básica em Manaus acumula uma alta de 10,99%. A polícia da capital apreendeu uma grande quantidade de drogas em uma embarcação que vinha do município de Tonantins, no interior do estado. 3 homens foram presos, entre eles 2 colombianos. A droga estava sendo transportada de Tonantins, no interior do Amazonas, para Manaus, por Francisco Lopes Mangabeira, de 42 anos, e pelo colombiano Pablo Soares, de 30 anos. Na delegacia, eles afirmaram que receberam R$4.000 para fazer o serviço. De acordo com a polícia, quem deveria receber a droga em Manaus era este outro colombiano, Johan Tabares, de 40 anos, que estava sendo monitorado pela polícia. Ele dirigia este carro de luxo quando foi preso. Com o trio, a polícia apreendeu 69 tabletes de drogas, entre cocaína e maconha. A polícia ainda não sabe qual seria o destino do entorpecente. Os 3 suspeitos foram indiciados por tráfico de drogas. Todos respondem pelo mesmo crime. No tráfico de drogas, há repartição de tarefas, isso é claro. Nas organizações criminosas, elas dividem as tarefas entre seus membros, e isso é que caracteriza a organização criminosa. Então, cada um tem uma função. Isso é praxe deles. Então, cada um vai responder pelos seus atos e vai responder pelo mesmo crime, tráfico e associação. E mais 100 quilos de drogas entre pasta base de cocaína e maconha, avaliados em R$1 milhão, foram apreendidos pela Polícia Civil, escondidos dentro de uma empresa de fachada no bairro Alvorada, zona oeste da capital. 2 pessoas foram presas. Roseni Araújo, de 38 anos, é apontada como a gerente da empresa de fachada usada pelo bando, e Eliton Sobrinho, de 22 anos, seria o responsável pela entrega dos entorpecentes. De acordo com as investigações iniciadas há 5 meses, a dupla era responsável pelo abastecimento de drogas em bairros da zona leste de Manaus. Agora o esporte. Nessa segunda-feira começou a fase mata-mata da Copa Norte de tênis, que acontece nas quadras do Tropical Hotel, na Ponta Negra, aqui em Manaus. 24 jogos abriram as oitavas de finais da competição, que segue até hoje à noite. A Copa Norte entra na reta final em grande estilo. E bote estilo nisso, olha só o look do roraimense Leonardo Vale. E assim como os grandes tenistas, ele também chama a atenção pelo estilo de jogo e, claro, pelos gritos em quadra. A Copa Norte é assim, reúne estilo, talento e curiosidades de uma competição completamente democrática. Que o diga as 2 Carolines, que possuem idades diferentes. De um lado, a Caroline Drummond, que tem 17 anos. Do outro, a Caroline Maicá, que tem apenas 10 anos. As 2 são iniciantes no tênis e a orientação vem do lado de fora da quadra. Na pausa do jogo, uma conversa no pé do ouvido para tranquilizar as estreantes. E corrigindo alguns movimentos errados, alguns detalhezinhos que ela vai aprendendo, né? Ela joga, mas se não tiver uma orientação, não tiver alguém para dizer o que fazer, elas ficam perdidas. A Copa Norte de Tênis tem peculiaridades próprias. Uma delas é proporcionar grandes duelos em quadra. Na edição passada, Arnaldo Santos e Ítalo Kaique fizeram uma edição histórica, um jogo histórico. Naquela ocasião, o Arnaldo Santos saiu vitorioso. Arnaldo, mais uma vez vocês se encontram em quadra. O que vem por aí? Bom, espero estar preparado para esse jogo e ter a felicidade, mais uma vez, de proporcionar mais uma vitória. E agora aqui em Manaus. Agora Kaique tem revanche. Agora tem revanche, eu dei chance pra ele agora estou aqui na quadra do Mohamed Tênis aqui, agora eu vou dar show aqui nesta quadra aqui, agora ele vai saber quem é o Ítalo Kaique. Durante a partida, válida pela classe Pro Master, os 2 tenistas fizeram um tira-teima, um jogo disputado ponto a ponto. E como prometido, Ítalo Kaique devolveu a derrota para Arnaldo Santos. Ítalo venceu a partida por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2.
E assim como o Ítalo, outros 11 tenistas já garantiram vaga nas quartas de finais da Copa Norte, que começam nesta quarta-feira. Agora vamos para o futebol. A delegação brasileira olímpica chegou na noite de ontem em Manaus. Muitos torcedores foram até o aeroporto internacional Eduardo Gomes para recepcionar os jogadores e, claro, garantir uma foto ou um autógrafo dos atletas que vão entrar em campo na Arena da Amazônia em 2 amistosos. Primeiro deles na sexta contra a República Dominicana e na segunda, feriado de 12 de outubro, contra a seleção do Haiti. Os jogadores desembarcaram no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, no fim da noite de ontem. Os atletas que atuam nos clubes internacionais, Maicon, Fred e Felipe Anderson, foram os primeiros a pisar em solo amazonense para representar o Brasil nos amistosos da Seleção Olímpica de Futebol. Tá jogando no Brasil novamente, então a gente está muito feliz de estar aqui e vamos dar nosso máximo para procurar manter essa sequência de vitórias da Seleção Olímpica. Todo jogo com a seleção é importante, ser chamado na seleção é importante, então temos que dar o nosso melhor, independente do adversário. Com certeza vai ser um adversário difícil, mas temos que dar o nosso máximo. Dos 22 jogadores convocados para os amistosos em Manaus, 9 jogam no exterior. Os demais jogadores atuam no futebol brasileiro. É o caso do jovem promessa do Santos Futebol Clube, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Eu espero ajudar de alguma maneira. Eu acho que nosso time é muito forte, temos grandes jogadores. Eu acho que não é só um que vai resolver, e sim o time inteiro. Convocado pela primeira vez para a Seleção Olímpica, Valdívia é um dos destaques dessa temporada no Internacional de Porto Alegre. Eu estou muito feliz, né? É um trabalho que vem fazendo desde o começo do ano aí. E hoje está podendo entrar na seleção, eu estou muito feliz. E esses 2 amistosos aí, uma grande oportunidade para a gente se encaixar no time aí e aproveitar a oportunidade. Espero que ele possa render, não só ele como os outros, a mesma forma que eles vêm rendendo nos seus clubes. A torcida animada foi dar as boas-vindas aos jogadores da Seleção Brasileira Olímpica. Crianças e adultos que puderam ver de perto alguns ídolos do futebol. Gabigol, do Valdívia e do Gabriel Jesus. Minha expectativa era de conhecer só os 3 mesmo, que aparecem nos jogos, né? E nesse momento os jogadores realizam o primeiro treino lá no estádio Carlos Zammit, no bairro Coroado. E quem tem as informações é o repórter Orestes Litaif. Os jogadores deixaram o hotel exatamente às 5 horas da tarde e, como já era esperado, muitos torcedores aguardavam a delegação brasileira na porta do hotel e também no lado de fora aqui do estádio Carlos Zammit. Os jogadores chegaram aqui no estádio e já foram direto para o gramado. Alguns deles já bateram uma bolinha e sentiram o clima quente da cidade. O técnico Rogério Macali decidiu fazer um treino leve com os jogadores, mas amanhã terá um treino de musculação em uma academia aqui da cidade. Amanhã a seleção brasileira volta a treinar à tarde aqui no estádio Carlos Zammit e o reconhecimento do gramado da Arena da Amazônia só acontece na quinta-feira às 19 horas. Orestes Litaif para o Band Cidade. E o primeiro adversário da Seleção Olímpica, a República Dominicana, chega a Manaus amanhã à noite. A Prefeitura de Manaus aderiu à campanha do Sebrae que pretende estimular as vendas nos pequenos comércios na tentativa de diminuir os impactos da crise econômica. As ações do movimento Compre do Pequeno Negócio serão reforçadas principalmente no Mercado Adolfo Lisboa e nas galerias populares. Dona Adelaide trabalha com a venda de artesanato no Mercado Municipal de Manaus. Apesar de estar dentro de um dos principais cartões postais da cidade, ela sente a falta de interesse dos consumidores locais pelo trabalho que é feito na região. Mas eu pessoal de fora. E os que daqui, que moram para fora, já compro para levar para o pessoal lá de fora. É mais que a saída, olha. Isso aqui é coisa tudo artesanal, olha, jabuti, tartaruga, pirarucu, jacaré, tudo feito aqui. E é daqui que sai a renda das famílias desses permissionários, que também ajudam a desenvolver a economia da cidade. Daqui eu tiro o sustento da família, eu trabalhando na luta, né?
Eles também vestiram a camisa no lançamento nacional da campanha Movimento Compre do Pequeno Negócio, que visa motivar o microempreendedor, estimulando os clientes a comprarem do pequeno comerciante. Vai ajudar mais, né? Então eu acho que para nós aqui vai ser muito bom. As ações da Prefeitura, em parceria com o SEBRAE, também têm como objetivo preparar o microempreendedor para driblar a crise financeira. Afinal, eles representam mais de 52% dos empregos gerados no país e 30% do nosso PIB. Uma vez que a gente incentiva esse consumo, nós estamos incentivando também toda a economia brasileira. Esse é o objetivo do movimento. Uma das atividades com os lojistas envolve palestras de mobilização, principalmente nas galerias populares, que também registram queda nas vendas. E em Manaus, a maior representatividade que a gente tem é as galerias populares, o Mercado Adolfo Lisboa e os artesãos. Ele fazer com que essas palestras eles consigam visualizar uma forma de fidelizar seu cliente. A ideia também é estimular ações pensando nas Olimpíadas de 2016. O turista que nos visitou na Copa do Mundo ficou no centro e não será diferente agora nas Olimpíadas. Boa noite para você, até amanhã.